Olá, tudo bem? Conversando ainda sobre Heráclito de Éfeso, mais uma aula de filosofia. Então a gente agora vai tentar entender o que é a doutrina da harmonia dos contrários em Heráclito, né? Como a gente havia dito antes, né? Heráclito ele acreditava na doutrina do devir, né? Que todas as coisas elas nunca são a mesma coisa sempre, né? Elas sempre estão num processo de vir a ser, né? E tudo se modifica, tudo vai se transformando ao longo do tempo. Mas, todavia, para Heráclito, isso é apenas uma constatação de base. O ponto de partida para as outras inferências, né, para o outro raciocínio de Heráclito, que são ainda mais profundos, né, e um pouco argutas, em certo sentido, o dever ao qual tudo está destinado se caracteriza, sobretudo, por uma contínua passagem de um contrário a outro. As coisas frias se aquecem, as quentes se resfriam, as úmidas secam, as secas tornam-se úmidas, né? O jovem envelhece, o vivo morre, mas aquilo que está morto renasce outra vida jovem, e assim por diante. Então, portanto, é uma guerra perpétua entre os contrários, né? Que se aproximam, de certa forma. Mas, com todavia, só tem realidade precisamente no devir, ou seja, no vir a ser. A guerra entre os opostos, então, se revela essencial nesse sentido. A guerra é a mãe de todas as coisas e de todas as coisas é rainha, já dizia ele num dos seus fragmentos, né? Trata-se, porém, de uma guerra que, ao mesmo tempo, é paz e de um contraste que, ao mesmo tempo, harmonia também. O perene escorrer de todas as coisas e o devir universal revelam-se como uma harmonia de contrários, ou seja, como perene pacificação, né, de beligerantes, de pessoas que entram em guerra, permanente conciliação de contentores, ou seja, vice-versa também. Aquilo que é oposto se concilia. Das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia, e tudo se gera por meio de contrastes. A harmonia dos contrários, como a harmonia do arco e da lira, somente em contenda entre si é que os contrários dão sentido específico um ao outro. A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade, e o cansaço torna doce o repouso. Não se conheceria sequer o nome da justiça se não existisse ofensa. Então, essa harmonia é a unidade dos opostos, é o princípio. E, portanto, Deus ou o divino, né? A gente tem que entender aqui que Deus, ele não está falando aqui do Deus cristão, né? Deus é dia e noite, é inverno, verão, é guerra, paz, é saciedade, fome. Ou seja, o que Heráclito está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que uma coisa ela só existe porque o seu contrário ele já está presente. Então eu só sei o que é frio porque existe o quente. Eu só sei o que é amor porque existe o ódio, né? E o seu contrário também, eu só sei o que é o ódio porque existe amor. O padre Fábio de Mello ele tem uma frase interessante que ele fala: o ódio também é uma forma muito estranha de amar. E também é baseado nesse princípio, né? Que a harmonia dos contrários ele cria inteireza, né? Ele cria o todo, ele cria a totalidade das coisas. E é isso que Heráclito é o princípio do pensamento de Heráclito do devir, do vir a ser. Para mais perguntas, questionamentos, é só mandar aí nos comentários. Curta, comenta e compartilha isso que ajuda pra caramba a gente. Até mais, muito obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos.